Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso devocional. Nós somos a primeira igreja batista de Belo Horizonte, uma igreja de 112 anos, fazendo a diferença. Eu sou o pastor Juan Nossi, pastor titular aqui da primeira igreja, e é uma alegria muito grande poder compartilhar a palavra com você. Eu queria incentivar você a se inscrever no nosso canal de YouTube, a curtir esse vídeo, a compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, para que muitas pessoas sejam abençoadas. Hoje em dia, há entregadores de notícias ruins, há entregadores de fake news, e nós necessitamos dos entregadores de boas novas, de esperança. E você pode ser um missionário na internet compartilhando a palavra de Deus. O texto de hoje está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 1, e diz assim: livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Olha o que o texto está dizendo, para nós nos livrarmos de tudo isso, e nós devemos levar essa palavra muito a sério. Muitos tratam o pecado como um amigo que você precisa se afastar, um amigo que você gosta dele, mas você sabe que não é certo permanecer nessa relação, então você afasta ele com um certo pesar, você afasta ele com uma certa saudade. Mas a Bíblia nos mostra que pecado é algo muito sério, que pecado ele traz consequências para as nossas vidas, que o pecado ele quebra relacionamentos, ele destrói famílias, ele muitas vezes pode destruir o seu futuro, e não só aqui na terra, mas ele pode acabar com a sua vida de maneira emocional e espiritual. O pecado é morte, nós sabemos disso, ele é uma doença mortal e nós precisamos nos livrar do pecado. Ou você morre para tirar o pecado da sua vida, ou o pecado vai acabar matando você. O autor de Hebreus diz que na luta contra o pecado, nós ainda não derramamos o nosso sangue. Obviamente que ele está dizendo que não é literal, que você precisa derramar o seu sangue, ou cortar a sua mão, ou arrancar os seus olhos, mas ele está falando, olha, o pecado é algo tão sério, que se necessário for, era melhor você fazer isso, entrar no céu sem uma mão, sem um pé, do que você deixar o pecado destruir a sua vida. E aqui o texto está dizendo, livre-se de toda a maldade. Já reparou no quanto que nós estamos cercados de maldade? A maldade no falar dos nossos irmãos, a maldade nos comentários, a maldade nos julgamentos, há muita maldade, a maldade no nosso olhar, a maldade no nosso pensar. Já reparou em quanto engano há ao nosso redor? O texto diz, livre-se de toda maldade e de todo engano. Então, se você for reparar, a maldade ela produz engano na vida das pessoas. Nós deturpamos quem o outro é a partir da maldade do nosso falar, e nós geramos na mente dele engano. E se você entender o que o texto está falando, o engano vai gerar hipocrisia. A hipocrisia gera inveja e todo tipo de maledicência. Nós precisamos abrir mão desse mal, do pecado, de tudo que destrói a vida. Nós precisamos levar a sério. A luta contra o pecado não é brincadeira. Existe uma guerra espiritual acontecendo e você não pode tratar o pecado como se ele fosse um amigo do qual você deve se afastar. Mas você precisa tratar o pecado como seu inimigo de vida, como seu inimigo mortal. Quais são os pecados que você precisa abandonar hoje? Quais são os pecados que você precisa deixar para trás? Eu queria que você pensasse nisso e que você orasse, fazendo desta oração um ato de entrega a Deus, para que você possa assumir um compromisso de não mais voltar a praticar os mesmos pecados. Vamos orar juntos? Querido Deus e eterno Pai, que o Senhor venha revelar aos nossos corações os nossos pecados, ó Deus, principalmente os pecados recorrentes, aqueles que nós temos guardado dentro do nosso coração, cultivado como uma espécie de amigo, uma espécie de companheiro na solidão, aquele pecado que a gente traz à tona quando nós estamos sozinhos, aquele tipo de pensamento que não te agrada. Ó Deus, que o Senhor venha revelar aos nossos corações agora todo e qualquer tipo de pecado que precisa ser deixado de lado. Toda quebra, Senhor, de princípios espirituais, nos mostra, Deus, e nos dê coragem, ousadia, intrepidez do Teu Espírito, para que possamos tomar uma decisão corajosa na Sua presença. Ó Deus, nós queremos assumir um compromisso de santidade com o Senhor, nós queremos assumir um compromisso de integridade, de irrepreensibilidade, e nós pedimos ao Senhor que nos sustente nesse compromisso que estamos firmando, nos fortaleça, Pai, para que nós não voltemos
voltemos atrás, mas para que nós possamos continuar avançando num crescimento de maturidade espiritual. Essa é a oração que nós fazemos ao Senhor e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe muito, um grande abraço e até amanhã.